Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação LA-TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal e nos sigam nas redes sociais. Estou deixando aqui o Instagram do canal. E por favor, após ver esse vídeo, não deixe de deixar o seu gostei, o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Mas vamos ao caso de hoje. É o caso de Audrey Marie Frazier, conhecida como Mary, e assim irei me referir a ela. Ela nasceu em Blue Mountain, no Alabama, em 4 de junho de 1933. O pai dela trabalhava numa empresa de fios de linho no moinho local. Eles moravam numa cidade pequena. Ele e a esposa dele, Lucille, perderam o primeiro filho, que havia nascido sem vida. O pai da Audrey era gêmeo, então a família sempre esperava que a Lucille tivesse gêmeos. Lucille era responsável por fornecer a maior parte da renda da família. A Mary tinha 3 irmãos. Maria dizia que ela recebia tudo o que queria dos seus pais: novo brinquedo, vestidos, sapatos bonitos, etc. A família morava nessa área rural. Enquanto estava se preparando para entrar no ensino médio, a mãe decidiu que ela deveria frequentar uma escola melhor. Então a Mary foi contratada para ser secretária. E isso era uma grande coisa naquela época, porque a maioria dos jovens trabalhavam, nas fazendas na década de 1930 e 1940. Então os Frazier se mudaram de Blue Mountain para Anniston. A Mary conheceu Frank Healy. Ele havia se formado e se juntado à Marinha de Guerra da Coreia. Enquanto ele voltou para a casa de licença em 1950, ele propôs casamento. Embora Maria ainda estivesse no ensino médio, eles se casaram em 1952. O Frank foi transferido para Boston, então ele e a Mary mudaram-se novamente para lá. A Mary ficou grávida. O período do Frank na Marinha estava terminando, então eles decidiram voltar para Anniston, onde poderiam, de perto, ali ter ajuda da família e tal. O bebê nasceu, recebeu o nome de Mike. O Frank foi promovido a chefe de departamento de expedição. Eles não faziam muito dinheiro, mas a Marie era obcecada por viver como rica. E mesmo morando em uma casa pequena alugada, ela contratou uma desenhista de interior para decorar a casa deles. E o Frank era pressionado por sua esposa a comprar itens mais caros, que era bem fora do orçamento deles. E o Frank sempre cedia às exigências da Marie, e a Marie estava sempre obrigando o marido a trazer mais dinheiro para casa, e ele fazia o máximo que ele podia. A Marie continuava a gastar dinheiro que ela não tinha, e ela começou a esconder as compras em casa que ela fazia. Coisas que não precisava na casa, então ela comprava coisas pessoais, mas ela escondia. A Marie vivia trocando de trabalho, e ela foi demitida muitas vezes. A Marie vinha criticando muito a filha dela, Carol. Ela criticava a filha por tudo. Quando ela ficou grávida do seu segundo filho, ela já estava ficando desiludida com seu casamento. A Carol era muito diferente de sua mãe. A mãe da Marie foi morar com o Frank e com a Marie após o pai dela ter falecido. A Marie foi pedir um empréstimo num banco sem que o marido dela soubesse. Aí ela abriu uma caixa postal no correio para poder receber as contas que ela não pagava e também papéis do empréstimos. Portanto, um dia ela não fez um pagamento como deveria, e a cidade é pequena. O gerente do banco conhecia, ligou para o marido dela e perguntou a respeito da dívida do empréstimo, e ele ficou furioso que ele não sabia deste empréstimo. Ele não tinha nem ideia do que ela estava fazendo. O Mike saiu de casa em 1972 para começar o segundo ano da faculdade. A Carol morava sozinha. A Marie ficou satisfeita quando a sua filha começou uma amizade com uma garota chamada Sonia Gibson. Sonia era alguns anos mais nova que a Carol, é uma garota muito bonita, pequena, cuja família frequentava a mesma igreja. Em 1973, durante as férias de Natal, a Sonia passou um tempo na casa dos Healy. Em fevereiro, a Sonia ficou doente, com o que parecia ser uma gripe. 2 dias depois, ela estava tão doente que ela não conseguia andar, teve febre alta e veio a falecer. Determinaram que ela perdeu a vida devido a uma pneumonia. Mantenho essa informação. A Marie começou a flertar com vários homens casados, inclusive com o proprietário de uma empresa. Ele era um empresário de sucesso, bem conhecido na cidade, e todo mundo conhecia o cara. Ele decidiu contratá-la como secretária executiva, e a Marie se candidatou ao emprego. No entanto, ainda ela era empregada do Harold, o proprietário de uma grande empresa de construção. Então, o Harold era como se fosse uma figura paterna para
a Mary, mas depois o relacionamento se tornou mais pessoal. É provável que ela estivesse saindo com o Harold romanticamente, nunca ficou muito provável. No fim da semana de Ação de Graça de 1974, o Frank acabou conhecendo o sogro do filho, que era um homem gentil. O Frank precisava de alguém com quem conversar, e este homem também disse que achava que a Marie deveria ir a um psiquiatra. O Frank parecia muito doente, ele estava com febre, ele começou a ficar pior e pior, aí a Marie ligou para o filho e disse que o pai estava muito doente, com problema de estômago, então o Mike correu para a casa do pai, e aí, naquele dia, o Frank contou para o filho que muitos anos atrás ele pegou a mãe dele na cama com outra mulher, ou seja, a mãe do Mike. O filho ficou assim meio paralisado, ele estava em choque e ele resolveu não falar nada. O pai acho que resolveu contar aquilo porque ele achava que ele não iria sobreviver. E aí, o Mike e a esposa dele, Terry, foram para o hospital, né, juntos. Ela também queria ver o sogro e tal. E viu que a condição do pai dele era muito fraco. Ele estava com uma cor amarelada. O pai dele estava estranho. O Frank voltou para casa, teve alta. E a Marie estava dando todos os dias para o Mike algo para ele beber, que ela disse que foi recomendado pelo médico. Portanto, o Frank perdeu a vida em 25 de maio de 1975. Ele tinha apenas 45 anos. E dias depois, a Marie solicitou o seguro de vida, que na época era $30 mil, e ela abriu contas em lojas de departamento caras na cidade, comprou um guarda-roupa novo, comprou um colar de diamantes, brincos combinando, um anel de diamante para sua mãe, comprou móveis para a Carol. Quando a Carol fez 16 anos, ela comprou para ela um carro, um Honda. Ela mandou entregar uma nova máquina de lavar para o Mike e para a esposa dele, e também comprou um carro novo para o Mike e a esposa. E aí, o Mike resolveu ficar com a mãe por uns dias, porque ele pensou, coitadinha da minha mãe, perdeu meu pai, vamos ficar com ela. O Mark e a esposa foram ficar com a mãe por uns dias. Aí acabou ficando por semanas. Aí o Mike decidiu que ele iria voltar para a casa dele já com a esposa. Eis que na noite anterior, que o Mike deveria retornar para a casa do filho pegou fogo. Então eles não puderam voltar para casa, eles tiveram que ficar com a mãe. O Mike era pastor de uma igreja. Um dia, a Mary e a família estavam na igreja com o Mike e foi aí que receberam um telefonema dizendo que também estava vindo fumaça da casa dela. Ou seja, a casa do filho estava queimada e agora a casa dela também estava queimando. E aí não preciso nem dizer, né, que ela já havia feito um seguro de incêndio e ela recebeu o dinheiro do seguro. E depois daquele dia, muitos incêndios começaram a acontecer na casa dela. E cada vez ela ia lá e recebia o dinheiro do seguro. Quando o Mike estava morando na casa da mãe dele, temporariamente com a esposa dele estava esperando um bebê. E a Marie fazia questão de preparar todas as refeições para a esposa do filho, para a nora. E eis que um dia a nora passou tão mal que foi parar no hospital. Ela voltou para casa, continuou comendo a comida feita pela Marie e ela acabou perdendo o bebê. Mantenho essa segunda informação. No Natal de 1976, a mãe da Marie perdeu a vida também. A Marie estava dando injeções na mãe dela diariamente, segundo ela, porque o médico mandou. A Marie, em 3 meses, ela ligou para a polícia 4 vezes falando de uma fumaça de gás. Também relatou o roubo de joias, 2 armas, um secador de cabelo. Ela disse que estava recebendo vários telefonemas por dia e ela começou a receber notas ameaçadoras, que alguém ligava para a sua casa, não dizia nada e desligava o telefone. E eis que um dia ela voltou para casa com as compras e encontrou um envelope grudado na porta dizendo: "Você vai se arrepender se não se mexer." A polícia pegou o bilhete e tentou ver se achava impressões digitais, mas não descobriram nada. Mas, ao mesmo tempo, a vizinha da Marie, chamada Doris, ela estava ligando para relatar barulhos em seu quintal
assim como uma tela de janela que havia sido cortada, o que mais tarde seria determinado que foi a própria Marie que estava causando tudo isso somente para a atenção. A Marie sempre foi gentil, né? Ela oferecia café aos policiais todas as vezes que eles iam na casa dela. Mais uma informação que vocês vão ter que manter. A filha da Marie, a Carol, decidiu que iria pedir à companhia telefônica que colocasse um rastreamento na linha. E aí, dessa forma, eles saberiam quem é que estava ligando para casa. Mas assim que foram colocados esse aparato, vamos dizer, para rastrear a ligação, as ligações desapareceram. Obviamente que era ela mesma inventando tudo isso, mais uma vez, para obter atenção. O Mike e a esposa não tinham o número de telefone deles na lista telefônica, mas começou a acontecer a mesma coisa com eles. A Marie começou a dizer que ela estava sendo seguida por um carro grande e escuro. Os policiais foram na casa dela, todos tomaram café e todos começaram a ter problemas de estômago. O único que não ficou doente foi o tenente Carroll, o único oficial que não tomou a xícara de café. Carol começou a ficar muito doente e ela ia nos melhores médicos, mas ninguém sabia o que ela tinha. Já que no hospital ela ficava boa, ela voltava para casa e em questão de dias ela estava novamente doente. Ela havia perdido muito peso, estava pálida, não conseguia se manter em pé. Ela foi internada para observação, não encontraram nada de errado, assumindo que deveria ser um vírus qualquer, deram uma injeção para a náusea e a mandaram para casa. Nas próximas semanas, a Carol continuava doente. Ela melhorava um pouco e depois tinha outra crise de náusea, dor de estômago, e ela também começou a ter dores de cabeça terríveis, junto com os outros sintomas que ela já estava apresentando. Ela consultou vários médicos, muitas vezes ninguém descobria a causa e apenas tratava os sintomas. Toda vez que a Carol achava que ela estava começando a melhorar, a doença recomeçava, e isso durou meses. Enquanto a Carol estava doente, a Marie disse a Carol que iria comprar o carro dos sonhos dela, um carro chamado Camaro. Voltando do hospital, a Marie estacionou em uma loja de conveniência e comprou um vidro de remédio para a Carol. A Carol percebeu que borbulhava um líquido. Enquanto ela bebia o remédio, sua garganta começou a queimar. E em poucos minutos, a Carol teve que voltar para o hospital. Marie ajudou a Carol a alugar um apartamento para ela, depois que ela saiu do hospital. Ela foi a uma loja de móveis, comprou mais de $2.000 em móveis, claro, passando cheque sem fundo. E a Marie escreveu um segundo cheque, também sem fundo. A Marie estava por perto o tempo todo da filha, dando-lhe medicação. E um dia a Marie chegou com a seringa e disse a Carol que o médico dela deu permissão para dar injeções nela. A Carol piorou. E aí ela começou a ter problemas para andar, suas pernas estavam pesadas, ela sentiu uma dormência nos dedos dos pés, depois nas pontas dos pés. Ela foi levada a outro médico e agora, 4 meses depois que ela adoeceu, ela estava muito magra, desidratada e precisava ser hospitalizada. Os médicos disseram que ela havia perdido 15 quilos. A Carol estava disposta a tentar qualquer coisa para se sentir melhor. E a Marie disse que a vizinha dela, a Doris, que era enfermeira, deu 2 comprimidos para dar para a Carol, mas ela não podia contar isso para ninguém, porque a Doris poderia ter problemas por dar uma medicação para a filha, sem a ordem do médico. E ela deu para a filha. Ao invés de melhorar, a Carol, desesperada, né, coitadinha, aceitou tomar o remédio. A Carol, precisando de ajuda, contou isso para a amiga dela, que essa enfermeira, amiga da mãe dela, iria dar uns remedinhos para ela e tal, e que a mãe dela estava aplicando injeções nela. Aí a amiga disse, mas peraí, isso não é normal, Carol. Por que ela está pedindo para você não contar para ninguém? E aí a amiga, que boa amiga, diga-se de passagem, ela sentiu que tinha algo errado dentro dessa história. Essa amiga telefonou para uma tia da Carol
e contou sobre essas doses, dessas injeções que a Marie estava aplicando na filha. A tia achou que tinha algo errado, então ligou para o Mike. O Mike ligou para o médico da Carol. E eis que o médico da Carol disse: não mandei dar injeção nenhuma nela. Porque ela estava dando injeção na filha, dizendo que o médico mandou. Agora, as pílulas eram escondidas, né? Porque foi uma amiga enfermeira que deu e não podia contar. Mas a Marie, quando ela fez isso, a família começou a suspeitar que algo estava errado. Aí a Marie foi proibida de ver a Carol. Quando o médico proibiu de ver a filha, ela tirou a Carol sem autorização daquele hospital e levou para o outro. Um jovem neurologista chamado Dr. Brian Thompson, ele examinou a Carol e descobriu que todo o seu funcionamento muscular e neurológico havia se deteriorado a um grau alarmante. A sensação havia desaparecido dos seus pés e pernas, ela estava praticamente paralisada dos joelhos para baixo e suas mãos eram quase inúteis. O médico estava apenas começando a sua residência no hospital universitário e ele foi muito minucioso com os pacientes e o caso da Carol foi intrigante. Ele primeiro diagnosticou sua causa como neuropatia periférica, que seria um dano, né, nos nervos afetando as mãos e os pés, mas ele ainda precisava encontrar a causa de tudo isso. Mas foi descoberto veneno na corrente sanguínea da Carol. Quando ela estava internada, os policiais chegaram ao hospital procurando por Audrey Mary Healy. Eles eram detetives do departamento da polícia de Birmingham, cumprindo um mandado de prisão, mas que ela estava sendo presa por passar cheques sem fundos, bem como por desacato ao tribunal por não ter comparecido na audiência. E a Marie foi enviada para a prisão na cidade de Birmingham. E eis que em 8 de outubro a polícia recebeu um bilhete da tia da Carol, chamado Frida, junto com um frasco de receita contendo um líquido claro. O bilhete dizia que ela encontrou esse frasco na caixa de joias da Marie. Então a Marie foi processada por tentativa de ter tirado a vida da filha em 9 de outubro de 1979. E ficou provado também que a Marie tirou a vida do marido dela com o mesmo arsênico. 11 de janeiro de 1980, a Mary foi indiciada por ter tirado a vida do Frank. Ela recebeu prisão perpétua e mais 20 anos por tentar envenenar a filha, mas a Marie acabou servindo apenas uma fração desse tempo. Ela manipulou o diretor para confiar nela e pediu uma licença de 3 dias para ela sair da prisão. E quando chegou a hora para ela retornar, ela fugiu. Mas ela foi aparentemente descoberta tentando arrombar uma casa. Suas roupas estavam encharcadas de água, estava nevando, o frio era imenso e ela agia delirantemente. Ela sofreu um ataque cardíaco fulminante e perdeu a vida naquele dia. A Marie foi enterrada ao lado do seu marido Frank. O dinheiro sempre foi o motivo original. Mas desde que a apólice de seguro de vida da filha Carol havia expirado, não havia mais recompensa financeira. Por que ela continuava fazendo isso? Os investigadores descobriram que a mãe da nora dela, Carrie Healy, também tinha traço significativo de arsênico quando perdeu a vida. Lembra que eu falei lá atrás que a mãe da moça havia falecido? Os restos mortais de Sonia Marcelle Gibson, uma amiga de 11 anos, lembra aquela amiguinha que perdeu a vida em 1974? Pois é, o corpo foi exumado e foi encontrada uma quantidade imensa de arsênico no corpo daquela garota também. Eu só vou voltar aqui um pouco na história antes dela ter perdido a vida. Ela ficou fugindo da polícia por mais de 3 anos. E a primeira vez ela foi para a Flórida e lá ela conheceu um homem chamado John Greenleaf Holman. Ela estava usando um novo nome, Robbie Hannon. Eles viveram juntos por mais de 1 ano e casaram-se em 29 de maio de 1981. O casal mudou-se para New Hampshire. Ela frequentemente falava sobre uma irmã gêmea dela, Terry, que supostamente morava no Texas, mas sua irmã nunca existiu.
não tinha irmã gêmea. No final do verão de 1982, ela disse ao marido que precisava cuidar dos negócios da família e ela viajou para o Texas e Flórida usando o pseudônimo Terry Martin. E eis que a Terry telefonou para o marido. Ela resolveu voltar para casa, ela tentou fugir, sabe-se lá, e acabou perdendo a vida naquele dia de frio, naquele local todo. Então, posteriormente, os investigadores descobriram que tanto a mãe dela, a sogra, aquela menina, a filha, todos eles tinham traços de arsênico no sistema quando foram diagnosticados. Alguns haviam perdido a vida, mas a filha havia sobrevivido. Aí os restos mortais dessa menina de 11 anos tinha sido dada a causa como indeterminada em 1974, como eu falei antes, o corpo foi exumado e foi confirmado que foi encontrado arsênico também. 2 policiais que foram enviados para investigar um distúrbio na casa, lembram que eles tomaram café e passaram mal? Pois é. Não fizeram testes neles, mas eles acham que ela também colocou algo na bebidinha dos policiais, por isso que eles acabaram ficando doentes. E no final das contas, esta maluca, não vou dizer maluca no sentido que ela é uma pessoa que sofreu de doença mental, que eu não acredito. Eu acredito que todas as vezes que ela deu arsênico para todo mundo, é porque ela estava recebendo seguro de vida. Ela estava tentando eliminar a filha porque ela também queria o seguro de vida da filha, como ela fez com o resto de todo mundo. Agora, por que ela tirou a vida dessa menina de 11 anos? Ela não recebeu benefício nenhum com isso. Por que ela tirou a vida da mãe, da nora dela? Ela não recebeu também benefício nenhum por isso. Mas ela era uma mulher muito mentirosa. Aquele tempo que ela ficou foragida, ela assumiu 2 identidades totalmente diferentes, deu 2 nomes, acabou morando com um homem por um tempo. Depois, quando ela morava com esse homem, ela se dizia gêmea, aí depois foi a gêmea que voltou para a casa do homem. Gente, é uma história muito doida. A mulher era totalmente fora da casinha. Mas minha questão é, vocês acham que ela estava tirando a vida dessas pessoas somente para obter lucro, fins, né, lucrativos, ou porque ela sofre de algum problema ou porque ela queria realmente só receber o dinheiro do seguro? Eu aqui tenho 2 coisas que eu penso. Obviamente que ela tirava a vida dessas pessoas porque ela queria receber o seguro. Mas, como eu falei antes, a vida da menina de 11 anos, ela não recebeu nada. Então, não fazia sentido. A mãe da nora dela, ela também não recebeu nada. Então, ali me chama a atenção que deveria ter alguma coisa não muito normal passando na cabeça dessa mulher, com que fez que ela tirasse a vida dessas pessoas. Já as demais, do marido, dando coisa para os policiais, tudo isso pode ser de pura maldade? Pode. Uma forma de chamar atenção? Também pode, mas é difícil a gente precisar. Mas, de qualquer forma, mesmo se ela tivesse sobrevivido, eu a mandaria para uma prisão. Eu não a mandaria para um hospital psiquiátrico. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Vocês acham que ela tinha problemas mentais? Ou vocês acham que tudo que ela fez foi somente para receber benefícios? E se vocês acharem esse vídeo interessante, deixa o gostei de vocês, equipe YouTube, entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Eu vejo vocês em breve.